Olá, galerinha do oitavo ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, fazendo bem direitinho a quarentena e aproveitando para dar continuidade aos estudos, né? Já percebi que vocês têm recebido material, têm feito os exercícios, participado, estou vendo muita gente participando, estou achando bem bacana essa dedicação, esse comprometimento de vocês. Até porque é importante a gente também cuidar da nossa saúde mental. E o estudo ajuda muito nesse cuidado, né? Para que a nossa saúde mental também esteja bem. Meninos, na última aula que nós tivemos, nós concluímos as informações sobre a unidade 2, né? Concluímos o resumo dirigido e passei exercícios, as atividades da unidade, só que nós não fizemos a correção. Então hoje eu vou fazer essa correção da unidade 2 e depois vou explicar a atividade que vocês vão ter para realizar e apresentar até a quinta-feira que vem, que será a nossa próxima aula. Vamos lá? Na unidade 2, os exercícios eles começam na página 285. Então, o que é importante? Você pegar o seu livro para poder fazer a correção. Se alguma informação que eu falar aqui for completamente diferente daquilo que você escreveu, lá no grupo do WhatsApp, você vai fazer a pergunta. Sempre no grupo da turma, pessoal. Por quê? Porque a dúvida que é sua pode ser também a dúvida do seu colega. Então tem que fazer ali a pergunta, o questionamento, me dizer qual foi a sua resposta, para que eu possa verificar se também está correto, ok? E o exercício, né, as tarefas, conforme vocês já vêm fazendo com as outras matérias, também vocês vão fazer a atividade, tirar as fotos e postar no grupo do oitavo ano no WhatsApp. Combinado? Então vamos lá, meninos. Página 285, para a gente poder começar a correção das atividades da unidade 2. Primeira questão pergunta o que são telescópios ópticos. E aí, o que a gente pode dar como resposta? São instrumentos de observação astronômica que utilizam espelhos para captar e ampliar imagens. Esses telescópios ópticos, eles se parecem com lunetas, mas eles têm uma capacidade maior de ampliação. Eles ampliam mais do que as lunetas ampliam. E a grande maioria utiliza espelhos ao invés de lentes para capturar e ampliar essas imagens, ok? Questão 2. Os satélites artificiais que estão na órbita da Terra são usados para pesquisas científicas, telecomunicações e coleta de imagens. Disponibilizam informações de localização, como o GPS, ou meteorológicas para a previsão do tempo, monitoramento de queimadas ou desmatamento. No que se refere às informações meteorológicas, a que se tem acesso por meio dos satélites, é correto afirmar que... Meninos, então aqui a gente vai ter que dizer o que está certo sobre os satélites, mas em relação às informações meteorológicas, ok? Então, a primeira, podem contribuir para reduzir os danos causados por eventos atmosféricos, como furacões e grandes tempestades. É a resposta correta. A letra B está errada porque diz que promove o controle pleno das forças naturais com ações preventivas. A redução dos danos ela pode acontecer, mas controlar as forças naturais não tem como fazer isso com satélites artificiais. A letra C é a mesma coisa, ajuda a diminuir o risco de ocorrência de desastres naturais. Não vai diminuir o risco desses terremotos, enchentes, furacões, tempestades acontecerem. Pode reduzir os danos causados por conta de todo um preparo que vai acontecer a partir do momento que se sabe
como vai ser esse evento atmosférico. E a letra D, a mesma coisa, também está incorreta, porque diz que permite a ação de eventos atmosféricos ser acompanhada com inegáveis benefícios práticos em caso de catástrofes naturais previsíveis. Nem sempre os benefícios são práticos, né? E são, como é que eu posso dizer? Não é indispensáveis. Eles vão acontecer de fato. Às vezes, não é possível tomar algumas determinadas atitudes que venham a beneficiar aquela determinada comunidade ou população de ser afetada por aquela catástrofe natural, ok? Número 3, observe a figura e responda a questão. Então, aqui tem uma figura mostrando antena transmissora, órbita do satélite, né? Aqui está mostrando o satélite artificial, o sinal indo da antena transmissora para o satélite artificial e o sinal saindo do satélite artificial e chegando aqui na antena receptora. E aí faz a seguinte pergunta: a partir dessa observação da imagem, como possível uma ligação telefônica entre o Brasil e o Japão? E aí a gente poderia dar como resposta: a antena transmissora, que está aqui, localizada no Brasil, emite o sinal em direção ao satélite. E este satélite artificial repassa o sinal para a antena receptora no Japão, promovendo assim a comunicação entre os dois países. Então, vai ser possível essa comunicação a partir do momento em que a antena transmissora emita o sinal, o satélite capte esse sinal e repasse e mande esse sinal para a antena receptora, ok? Vamos lá para a próxima atividade. O astronauta Marcos Pontes foi o primeiro brasileiro a viajar com destino a... E aí a resposta correta, meninos, é a letra D, Estação Espacial Internacional. Próximo item. Os astrônomos realizam diversos estudos sobre o universo, buscando, entre outras coisas, identificar as características das estrelas. Como são corpos que emitem luz, as diferentes estrelas são analisadas de acordo com o tipo de luz que emitem. Que equipamentos os astrônomos mais utilizam para essas análises? Ou seja, para analisar o tipo de luz que essas estrelas emitem e, a partir daí conseguirem identificar as características das estrelas. Esses equipamentos são telescópios e espectroscópios, ok? Próximo, quais são os tipos de satélites artificiais? Aí a gente tem alguns tipos distintos. Eles podem ser satélites de comunicação, e aí os satélites de comunicação, eles vão estabelecer canais de comunicação, né, para televisão, telefone, rádio, para internet. Esse satélite artificial, ele pode ser meteorológico, que vai auxiliar em quê? Na previsão do tempo. Pode ser também um satélite artificial de posicionamento, que vai mostrar a posição de aeronaves, a posição de navios, a posição até de pessoas em qualquer parte do mundo. O satélite artificial também pode ser ambiental. Se ele é ambiental, ele vai monitorar o ambiente. Então, ele vai monitorar, por exemplo, desmatamentos e queimadas que estejam acontecendo. Ou pode ainda ser um satélite artificial de observação astronômica, que vai ser utilizado para a observação dos astros. Questão 3, é para completar. Então, vamos lá. As sondas espaciais são espaçonaves não tripuladas, ou seja, que não levam pessoas dentro ou nenhum tipo de ser vivo, que coletam informações de corpos celestes.
Até aí, meninos, espero que esteja tudo ok, mas se houver alguma dúvida, alguma diferença assim muito grande na resposta, você vá no nosso grupo do WhatsApp e diga lá qual é a página, qual é a questão, coloque a sua resposta ou diga qual a sua dúvida para que a gente possa esclarecer para todos e não somente para um aluno. O Maxi Desafio vem informando o seguinte: na segunda metade do século XX, o ser humano obteve uma grande conquista. O planeta pôde ser visto em sua totalidade. Desse modo, pode-se agora ter ideia mais precisa da ocorrência e distribuição dos recursos naturais, assim como monitorar as modificações em todos os territórios num intervalo de tempo muito pequeno. Foram os sensores remotos colocados na órbita terrestre a principal inovação técnica que proporcionou essa ampliação do olho humano. Então aqui vem o quê? Um quadro mostrando alguns satélites em operação. O nome do satélite, a altitude em quilômetros que ele está do solo, a função do satélite, a órbita desse satélite na Terra e a área que ele cobre, a área que esse satélite consegue cobrir sobre o planeta. Aí agora vem 3 afirmações para que a gente possa julgar se elas são verdadeiras ou falsas. E aí a primeira diz o seguinte: analisando-se a tabela, nota-se que os satélites têm funções diferenciadas e abrangência escalar distinta. Olha lá, funções diferenciadas a gente tem de recobrimento de superfície e meteorológico, e abrangência escalar distintas. Temos também, olha, um cobre 185 km de largura, outro cobre 2 faixas de 60 km, 3.000 km, todo o hemisfério. Então, até aí está correto. E aí ainda fala assim: alguns, como no caso do Landsat e do Spot, recobrem áreas menores. Landsat 5 e Spot, olha aqui, as áreas realmente são menores, porque aqui são 3.000 km e aqui todo o hemisfério. Em suas tomadas de vista, mas suas imagens permitem observações mais detalhadas. Permitem sim, porque vão recobrir a superfície para múltiplos usos, ok? E eles estão também mais próximos do solo. Então, essa observação vai com certeza ser mais detalhada do que aqueles que estão a uma distância muito grande do solo. A segunda afirmativa diz assim: os satélites que recobrem a superfície terrestre permitem que vejamos, por meio de suas imagens, um conjunto de fenômenos que, no nível do solo, só veríamos fragmentariamente, ou seja, em pedaços e com um alcance territorial diminuto, tais como desmatamentos, queimadas, formas de relevo, processos de sedimentação, de erosão, ocupações humanas e outras. Até fenômenos que não são visíveis a olho nu, como a saúde das grandes formações vegetais e umidade do solo. Meninos, essa também está correta, porque se nós estivéssemos a essa distância, né, que os satélites se encontram, nós não visualizaríamos tudo o que o satélite consegue visualizar. E do local onde nós estamos, nós somos dependentes desses satélites para que possamos ter essa amplitude, né, de detalhes, de visualização daquilo que está acontecendo sobre a superfície da Terra. O terceiro item fala: os satélites podem ser incluídos entre os instrumentos que o ser humano utiliza para prever alguns fenômenos naturais, tais como os climáticos, e prevenir-se de suas consequências. Isso porque ele pode observar a evolução dos fenômenos em intervalos pequeníssimos de tempo, como no caso do GOES. Assim, tem-se ideia mais precisa da evolução de um furacão, por exemplo. Isso também está correto, meninos. Olha aqui. O ciclo orbital do GOES, ele é de 30 minutos e ele cobre todo o hemisfério. E tem a função meteorológica. Então, ele vai otimizar muito e em pouquíssimo tempo é possível que se perceba, né, determinados eventos climáticos que vão acontecer para que se
possa prevenir das consequências desses eventos. Então, nós teríamos aqui como resposta correta a letra A, já que todos os itens estão corretos. Para concluir essa atividade, vem lá o Você Aprendeu, que diz assim: nesta unidade você estudou os equipamentos utilizados na observação e no estudo do universo, a história sobre a relação do desenvolvimento da tecnologia espacial e a conquista do espaço pelos seres humanos. E aí vem falando desses aparelhos, né, desses equipamentos relacionados ao desenvolvimento da tecnologia espacial, que são lunetas, radiotelescópios, telescópios espaciais, e aqui fala das tecnologias espaciais de um modo geral. A primeira questão faz a seguinte pergunta: o que é a luneta? E aí, como nós poderíamos descrever? É um instrumento composto de um tubo que tem lentes e, em conjunto, essas lentes vão fornecer uma imagem ampliada. Por quê? São duas lentes, e aí como é que isso funciona? Mais ou menos como funciona no microscópio. Essa potência de ampliação das lentes, ela é multiplicada. As duas lentes, elas são multiplicadas para que a gente possa ter a informação do quanto essa luneta está conseguindo ampliar essa imagem observada. Esse equipamento ele foi criado para observação de objetos que estão a grandes distâncias do observador. Por isso que com a luneta nós conseguimos visualizar os astros que estão fora do planeta Terra. Segundo item, o que são radiotelescópios? Aí a gente poderia descrever da seguinte forma: são instrumentos dotados de grandes antenas parabólicas que captam sinais de ondas de rádio provenientes do espaço sideral. Por isso o nome, radiotelescópios, porque eles estão trabalhando captando sinais de onda de rádio. Sobre os telescópios espaciais, a pergunta é a seguinte: qual é a vantagem que o telescópio Hubble tem em relação aos telescópios terrestres? E aí, como que poderia ser a resposta? O Hubble ele consegue captar imagens de locais que estão além das fronteiras que nós conhecemos. Então, ele consegue ir a distâncias que nós não conhecemos ainda, né? Só conhecemos por conta desse telescópio conseguir chegar nesses locais. Além disso, o telescópio espacial ele não sofre interferências, que são as interferências causadas por elementos presentes na atmosfera terrestre. É muito comum a gente ver isso, por exemplo, quando a gente está assistindo uma transmissão de TV, que os sinais, né, os sinais das ondas da imagem, o que acontece com elas? Quando tem uma chuva, é muito comum prejudicar a imagem na televisão. Por quê? Porque esses elementos que estão presentes na atmosfera terrestre, esses fenômenos atmosféricos, eles interferem nessa captação, né, das ondas. E o Hubble, como ele está fora da fronteira terrestre, ele não sofre essas interferências. E, além disso, né, as imagens captadas do universo por esse telescópio espacial, elas são as melhores imagens, são imagens bem nítidas e que permitem que a gente consiga estudar com muita propriedade sobre o assunto. E para terminar, meninos, sobre tecnologias espaciais, vem solicitando o seguinte: além do conhecimento científico, cite exemplos de aplicações no nosso dia a dia de tecnologias desenvolvidas para a exploração do universo. E aí o que a gente poderia colocar? Essas tecnologias, elas vão possibilitar o quê? Como eu falei agora há pouco, né? Transmissão de sinais de TV pelos satélites de comunicação. Desenvolvimento do sistema de GPS pelos satélites de navegação e tecnologia,
que vai fundamentar exames de tomografia, por exemplo. Além disso, telefones celulares, controles remotos, fornos micro-ondas e até mesmo fechos de velcro são resultados do desenvolvimento da tecnologia impulsionada pela astronomia. Os controles de veículos também, que em vez de ler fechos, né, de velcro, eu li veículo. Seria controles de veículos, né, aqueles controles que a gente aciona a janela para abrir, a porta para destravar, ou a porta para travar de longe. Isso também tem relação com o desenvolvimento da tecnologia impulsionado pela astronomia. Bom, meninos, sobre os exercícios, né? Aí está a correção. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se houver alguma dúvida, alguma questão com a resposta muito diferente, eu peço que vocês procurem lá pelo grupo e façam os questionamentos. Quem não respondeu algum desses itens, alguma dessas questões, é importante que dê uma pausa no vídeo no momento para poder copiar a resposta, para que você tenha material para estudar. Porque na semana que vem a gente já começa falando da unidade 3, que eu inclusive já passei para vocês da unidade 3, o roteiro, né? Aquele estudo dirigido das unidades 3 e 4, eu já passei o roteiro. E aí na próxima semana a gente já vai fazer a abordagem da unidade 3. Quando você for assistir essa videoaula, sempre lá na parte de baixo tem o roteiro de aula que todos os professores deixam, né? E nesse roteiro de aula é que você vai conseguir visualizar a tarefa que você vai precisar fazer. Para quê? Para me apresentar até a próxima quinta-feira, através das fotos que você vai tirar da atividade feita e colocar no nosso grupo do 8º ano do WhatsApp. E aonde está essa tarefa? Está aqui embaixo, olha. Tem 3 links de vídeos que eu passei. Um vídeo fala sobre Galileu Galilei, o outro vídeo fala sobre o telescópio Hubble e o último vídeo, o que foi constatado por Edwin Powell Hubble. O outro vídeo é esse aqui. O que são satélites? Eu li errado, meninos, perdão. O que são satélites? E aí você tem os links de cada um, são vídeos curtos do YouTube. Você vai fazer o quê? Assistir a esses vídeos com atenção, se for preciso assistir mais de uma vez. Eles são vídeos importantes porque eles também vão ajudar para o seu estudo. E assim que você terminar cada um desses vídeos, você vai responder as questões referentes a cada um dos vídeos. Então, sobre Galileu Galilei, a gente tem 3 perguntas aqui para serem respondidas no caderno. Sobre o telescópio Hubble, 3 perguntas. E sobre os satélites, mais 4 perguntas. E aí você não pode esquecer, meninos, que essas atividades, elas valem como nota de participação e como presença. Então, como que eu vou saber quem está assistindo, quem está estudando, quem está fazendo atividade? Quem assistiu o vídeo, e aí eu estou vendo muitas postagens que estão sendo tiradas de vocês assistindo aos vídeos, e depois é importante também que vocês postem a foto da atividade realizada, para que eu possa fazer a anotação de que o aluno realizou a atividade do dia 2 de abril. Quando que eu vou encerrar essa verificação de quem fez essa atividade? Na próxima quinta-feira, dia 8 de abril. Então, vocês têm até a próxima quinta-feira para poder me encaminhar essa atividade pelo grupo. Por enquanto, meninos, é só isso. Eu espero que vocês aproveitem esse momento, estudem, né, esse momento de quarentena, estudem, deixem sempre o conteúdo em dia, aproveitem esse momento que a gente está numa interação que é bem diferente, mas é um formato que vocês gostam de usar, né, que é a internet, as redes sociais, né, vocês vão estar aí acessando o YouTube para verificar
assistir aos vídeos, a gente está se falando todo o tempo pelo WhatsApp, então vamos aproveitar também de uma forma positiva esse material que nós temos à mão. E por hora, vamos continuar seguindo aí as orientações para o momento, que são a de que nós temos que ficar em casa. Por hoje é só, pessoal.